Este projeto foi criado para uso por deficientes visuais, com intuito exclusivamente educacional. Anastácio reflete um pouco e um leve sorriso vai tomando conta do seu rosto. Entusiasmado exclama: está aí uma coisa que eu nunca tinha pensado. Se eu conseguir manter sempre o estado de espírito fraterno, não preciso me preocupar em me policiar, porque com sentimentos fraternos não vou praticar atos contrários às leis maiores. Meu Deus, é uma coisa tão simples como as grandes verdades, exclama Susana. Digamos que você tem alguns valores negativos que deseja eliminar, como por exemplo, o orgulho, a vaidade, o desamor, a impaciência, a maledicência. Para conseguir algum resultado, você vai ter que estar sempre atento, policiando-se para não praticar o orgulho, a vaidade, o desamor, a impaciência e a maledicência. Mas com a minha receita, basta você se preocupar apenas em desenvolver esses dois estados de espírito. Os resultados são muito mais amplos e profundos, porque você não combate os valores negativos, mas sim constrói os positivos, entende? Realmente, concorda Anastácio, sua receita é um verdadeiro achado. Mas você falou em dois estados de espírito, a fraternidade e o contentamento. Por que este último? O contentamento é um verdadeiro elixir de vida. É fundamental para o equilíbrio do ser humano, a sua saúde e bem-estar. Imagine uma pessoa fraterna, mas triste, depressiva, espalhando vibração pesada por onde passa. Para mim, espiritismo é luz para a mente e amor, e alegria para o coração. Isso dá plenitude ao ser. Realmente é impressionante. Vejo você neste terrível forró, demonstrando serenidade e até mesmo alegria. O enfermeiro que se aproxima, ouvindo as últimas palavras de Anastácio, explica: este horrível forró, como você diz, é uma coisa nova no mundo espiritual. Ele existe em variados modelos, principalmente nos umbrais do Brasil. É um recurso fundamental na transição do movimento espírita para um patamar mais elevado de consciência para uma nova era. Manuel e Marieta se aproximam, desejosos de aprender. Jerônimo faz apresentações. Este é o Bernardo, o enfermeiro que dá assistência neste núcleo. Este aqui é o Anastácio, recém-chegado da Terra. Os outros já se conhecem. Bernardo olha com ar afetuoso para Anastácio, informando: este tipo de reduto, o asqueroso forró, como você disse, também é conhecido como incubadora da alma. Aqui acontecem as grandes transformações, os grandes aprendizados. É isso mesmo, intervém Susana. Somos assim, como as sementes que são enterradas no seio da terra para começarem a germinar. Estamos enterrados aqui para começarmos a transmutar nossa natureza inferior em luz. Descemos até este inferno como o primeiro passo a nos conduzir a níveis mais elevados de consciência. Cada vez mais surpreendido, Anastácio retruca: não entendi. Aqui é aquele momento em que começamos a perceber com maior clareza a nossa própria essência. É quando passamos a sentir intensamente a necessidade de vivenciar as nossas verdades mais profundas, sem nenhuma sombra de hipocrisia, sem qualquer máscara, sem subterfúgios. Ainda não estou entendendo direito. Gentilmente, Bernardo se põe a explicar. Os espíritas, como menores cargas de erros ou faltas, vêm estagiar aqui para poderem aprofundar-se mais em si mesmos, vasculhar suas razões mais profundas, descer até as profundezas da própria consciência em busca da verdade sem máscaras. Estranhando, Anastácio pergunta:
verdades sem máscaras? E existe alguma verdade mascarada? Sou um apito, mais parecido a um assovio, e Bernardo se apressa em sair, fazendo sinal a Jerônimo que continuasse as explicações. As religiões cristãs criam um sentimento de culpa nas pessoas para melhor poderem dominá-las. Como a culpa é um sentimento desagradável, todos cuidam de cobri-la com máscaras as mais diversas, a fim de poderem sentir-se melhor. Susana quebra o breve silêncio que fizera, explicando. Aqui nos reunimos diariamente assistidos por psicólogos. Eles nos ajudam a aceitar nossas inclinações negativas como resultado natural das nossas longas elaborações reencarnatórias. Também nos auxiliam a nos altamar e principalmente a dinamizarmos novos valores positivos. Isso é muito mais produtivo e ajuda a eliminar os sentimentos de culpa que são muito prejudiciais. A ordem aqui, acrescenta Jerônimo, é o crescimento interior da criatura e não o seu massacre sob o peso do karma. Nas nossas reuniões, cada um fala de si mesmo, dos seus desacertos, quando na Terra não para de culpar ou desculpar, mas para tentar entender melhor a si próprio. E é interessante observar, continua Susana, que a maioria dos novatos declara-se inocente. Pela ótica deles, são realmente almas puras, mas aqui são conduzidos a mergulhar fundo nas próprias consciências à procura das razões profundas para os seus atos. Isso porque muitos atos ou atitudes, até mesmo louváveis, quando são tiradas todas as máscaras, mostram intenções escusas como a vaidade, a sede de poder, o despeito, a egolatria e até mesmo a omissão em nome de falsos valores. Veja o seu próprio caso, cara Anastácio. Nas poucas horas em que está aqui, já mudou muitas das suas convicções, não é verdade? É verdade, confirma Anastácio. Nunca me passou pela cabeça que eu usava máscaras, mas agora estou vendo que usava. Após instantes de silêncio, pergunta: e essa música estridente, desagradável, essa força que nos obriga a nos movimentar numa dança grotesca? São as forças latentes nessa faixa vibratória e a sua manifestação pode ocorrer de várias formas, explica Jerônimo. Aqui é nessa dança grotesca, porque é obrigatória, onde os presentes vão gastando determinadas energias que precisam eliminar. E tomando ares de quem vai falando algo importante, continua. Conta que no final do século XX, no memorável encontro no mundo espiritual, Bezerra de Menezes lançou as diretrizes para o terceiro período do Espiritismo, que se iniciou com o novo século. Esse deverá ser o período da atitude, ou seja, a fraternidade e a alteridade na prática, não apenas nas palavras. Silenciou por instantes, continuando. É bem fácil observar como vem surgindo nos meios espíritas, embora de forma ainda muito tímida, uma nova mentalidade, grupos e pessoas muito preocupados com a evolução espiritual da comunidade e procurando meios que ajudem as pessoas neste sentido. E aqui podemos dizer que é uma das salas da Escola do Futuro Espírita, daqueles que decidirem engajar-se na construção da nova humanidade. Com um simpático sorriso, Susana esclarece. E olha que essa construção não é trabalho apenas para os espíritas. No mundo todo, vem surgindo movimentos buscando mais fraternidade e alteridade em todos os relacionamentos. Impressionada, Anastácio pergunta: e a prática da caridade, onde fica? Fazer a caridade pode ser merecimento, mas o mais importante é cuidar da evolução, responde Susana, continuando em tom brincalhão.
Não tem muito espírita que acha que fazendo caridade está ganhando bônus hora e garantindo espaço em nosso lar? Caridade é uma coisa e evolução é outra, entende? Na Terra, nos meios espíritas, pela grande dificuldade que representa a forma interior, a maioria acaba substituindo-a por ações caritativas. Mas não é a mesma coisa. A nossa evolução não decola se não buscarmos por todos os meios a vivência dos valores ou dos conteúdos espíritas, transformando discurso em atitudes. Assim, a caridade que fizemos será movida pelo amor. Só que transformar discurso em atitude é justamente o mais difícil, retruca Anastácio. Jerônimo interfere. Não é tão difícil assim. Já se esqueceu da receita da Susana? É verdade, havia me esquecido. Como é mesmo? A receita básica é simples. Você se preocupa apenas com uma única ação: estabelecer sempre em si mesmo, nos seus estados de espírito, o contentamento e a fraternidade. Depois vai acrescentando outros valores relacionados ao conhecimento, à sabedoria e assim sucessivamente. Jerônimo olha intencionalmente para Susana, que balança a cabeça afirmativamente. Pensa um pouco como a procurar as palavras e dirigindo-se a Anastácio diz: a Susana e eu estamos elaborando uma espécie de agenda mínima que pretendemos repassar para os nossos irmãos reencarnados. Nessa agenda, seguindo orientações de Dr. Bezerra, vamos colocar os pontos principais a serem observados por quem deseja realmente evoluir. Nós acreditamos que um dos grandes entraves de nossa evolução, explica Susana, está no fato de os valores negativos a serem transmutados em positivos são tantos e multiplicarem-se em tantas nuances e detalhes que acabamos nos perdendo em meio a tudo isso. Mas se organizarmos uma agenda mínima com os pontos mais importantes, estaremos trabalhando o cerne da questão. Assim, fixando-nos em apenas 4 ou 5 pontos, será muito mais fácil cumprirmos um roteiro evolutivo que irá alavancar nosso crescimento interior de forma bem mais segura e proveitosa. Anastácio estava alegremente surpreendido. Sempre encontrara grandes dificuldades para transmutar valores negativos em positivos. Refletiu um pouco e comentou em tom triste: se eu tivesse tido acesso a esse tipo de ideias e essa agenda mínima de que vocês falam, certamente não teria vindo para este horrível lugar. Silenciou por instantes e continuou: nos últimos anos, vem desenvolvendo uma teoria que vem ao encontro do que vocês disseram. Tenho observado que o grande vilão da nossa evolução é a memória, ou melhor, a falta dela. Sempre que nos decidimos a proceder de tal ou qual maneira, em consonância com os ensinamentos do Evangelho e os ditames da consciência, só percebemos que falhamos depois da palavra dita, da emoção sentida ou do ato praticado. Aí é tarde. Mas se, de acordo com a ideia de vocês, pudéssemos memorizar os pontos fundamentais... Olha só, Jerônimo, exclama Susana entusiasmada. Isso da memorização de que fala o Anastácio vem completar nossa ideia. Observe só a importância disso. Com uma agenda mínima, com apenas 4 ou 5 pontos fundamentais, será bem fácil criar procedimentos que ajudam a gerar memória, que ajam como lembretes. É isso mesmo, diz Jerônimo sorridente, e dirigindo-se a Anastácio: podemos roubar sua ideia? Claro que podem. Será um grande prazer para mim poder contribuir com algo tão fundamental para a nossa evolução. E o melhor, conclui Jerônimo, exultante, é que vamos levar em breve essa agenda mínima para os encarnados. Já está tudo mais ou menos acertado. E você vai colaborar conosco, afirma Susana.
Antes que Anastácio possa dizer algo, Bernardo se aproxima e o segura pelo braço, dizendo gentilmente: vem, quero mostrar-lhe algo. Aproximam-se de uma espécie de janela e Bernardo pergunta: está vendo aquele pavilhão? Sim, estou vendo. É um pavilhão hospitalar, explica Bernardo. Estranhando, Anastácio comenta: tenho a impressão de que estão olhando para mim, como se eu pudesse ajudá-los. Não estranha, Anastácio, diz Jerônimo. Estes doentes são apenas parte daqueles que deixaram de ser atendidos por sua culpa. Muito surpreendido e com uma pontinha de azedume, Anastácio retruca: por minha culpa? Só pode ser engano. Eu sempre procurei ser bom espírita. Bem, quero dizer, eu dediquei a minha vida inteira ao espiritismo e principalmente à doutrinação de espíritos sofredores. Isso é verdade, confirma Bernardo, mas a sua tarefa sofreu muitos prejuízos por causa da sua vaidade e orgulho. Anastácio abre a boca para retrucar, mas se cala enquanto Bernardo continua. Sim, Anastácio, sou eu o enfermeiro que conduz os espíritos doentes ao socorro mediúnico do centro onde você trabalha. Os doentes deste pavilhão deveriam ter sido socorridos no grupo que você desfez, em razão de sua vaidade e falta de fraternidade. No impulso indignado, Anastácio exclama: mas eu não sou vaidoso. É sim, meu caro, afirma o enfermeiro. Você sempre foi considerado o melhor doutrinador da casa, e essa ideia lhe subiu à cabeça. No início, quando estava nas salas das reuniões, suas vibrações eram de amor e desejo de ajudar, mas aos poucos foi se empolgando com a admiração que sua doutrinação provocava em algumas pessoas e em si mesmo. E aí, quando entrava na sala, já não tinha mais aquela vibração de amor, de afeto. Você só ficava pensando em como faria em tais e quais situações. Seu pensamento, em vez de buscar o alto, ficava girando em torno dos temas brilhantes da doutrinação, e como você era o principal responsável pelo grupo, este começou a decair, até que extinguiu. Se você e o grupo tivessem se empenhado profundamente na reforma interior, na construção de atitudes verdadeiramente fraternas... Anastácio baixa a cabeça angustiado. Após alguns instantes, murmura: meu Deus, eu que li tantos depoimentos de espíritos que esperavam ser recebidos com honras no mundo espiritual, mas se deparavam com realidades amargas. Nunca pensei em me ver numa situação como esta. O arrependimento profundo, como machuca. Ah, se eu pudesse voltar à vida, se eu pudesse. Atira-se de joelhos, abaixa a cabeça e balbucia com humildade: meu Deus, tem piedade de mim, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Com o rosto molhado de pranto, repete angustiado: tem piedade de mim, me deixa voltar a viver. Ah, meu Deus, me ajuda, tem piedade de mim. Anastácio sente-se sacudido por mãos invisíveis. Já não vê o enfermeiro nem o ambiente onde estivera. Em meio ao nevoeiro formado pelas lágrimas, vê o rosto da esposa e percebe que é ela quem o sacode enquanto diz: Anastácio, acorda, para com isso, você está chorando, deve ter sido algum pesadelo terrível. Anastácio custa entender que estivera sonhando. A esposa procura confortá-lo. Calma, querido, você teve um sonho mau, foi só um sonho mau. Sonho mau? Repete automaticamente. Já completamente acordado, levanta-se de um pulo e começa a rir e a chorar ao mesmo tempo. Sonho mau? Pergunta no rompante. Foi o melhor sonho que já tive, o mais importante de todos. Ajoelha-se novamente e, ante o espanto da esposa, levanta o rosto e as mãos para o alto, exclamando: obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Mas calmo comenta: agenda mínima espírita, como será que vai chegar?